É verdade que pessoas com espectro autista são espíritos que arrependeram ou sentiram medo de encarnar e, por isso, passam grande parte do tempo aparentemente ausentes. E aí, Jorge? Olha, existem muitas informações sobre o que pode provocar uma criança de nascer na condição de autismo, até porque o TEA tem muitos degraus, né? Tem muitas nuances, nem todos os autistas têm exatamente o mesmo comportamento. Você tem os graus mais severos, tem os graus mais brandos. Então, tudo isso ajuda a gente a perceber que a gente está colocando tudo no mesmo saco, coisas que às vezes possuem forma de funcionamento diferente. Mas são tantas as expressões que a gente tem coletado, até mesmo em reuniões mediúnicas, para o entendimento do porquê dos espíritos nascerem autistas. Existem aqueles que perderam a crença na humanidade, mas que precisam reencarnar. Eles não querem contato com os homens. Existem aqueles que foram muito torturados, que sofreram muitas perseguições. Eles têm medo do mundo. Eles não querem contato. Existem aqueles que viveram os horrores da guerra e por isso têm medo de ter contato com o mundo. Existem aqueles que são frágeis para as drogas e dizem: eu não posso vir plenamente saudável. Se eu vier, eu vou me comprometer de novo. Eu preciso de uma restrição. Então, existem muitas circunstâncias que podem fazer com que o espírito viva essa situação. Nós temos no livro Loucura e Obsessão um caso lá em que ele trata sobre essa questão do autismo e conectando com a esquizofrenia, mostrando o caso de autismo grave como sendo a situação superlativa da esquizofrenia, que o espírito, enfim, se retira de tudo, se retira de tudo. Mas isso eu estou dizendo para os casos mais severos. Eu não quero que ninguém que tem filho autista comece a olhar seus filhos como se eles fossem desistentes, ex-suicidas, olhando só os aspectos amargos de tudo isso. Uma coisa muito importante para que a gente consiga entender o mecanismo do autista é que são almas que precisam de muito amor e que exigem de seus pais que eles tenham a capacidade de entender que ali não está apenas um corpo, mas um espírito que precisa de uma reintegração com a vida. Porque é muito fácil eu dizer assim: ah, esse é um espírito que desistiu. Desistiu, né? Deixa de lá. Eu tenho que fazer a leitura diferente. Se aquele espírito desistiu, eu preciso reintegrá-lo à vida e fazer os esforços que eu puder. Às vezes a gente fica criando uma série de exigências. Não, o menino tem que se alfabetizar. Não, a gente precisa aprender a não ter expectativas muito elevadas. Se você tem uma criança que é um autista severo, você tem que entender isso, porque, por exemplo, uma criança que tem um desenvolvimento de acordo com aquilo que a psicologia e a própria medicina espera, quando essa criança vai pedir água, fica apontando para a geladeira, aí você diz, não, o que é que você quer daí? Eu não sei, eu não entendo. Você tem que me falar o que você quer. Você quer água? Uhum. Então fala a água que eu te dou. Aí a criança fala do jeito dela a água e você vai dar, estimulando a criança a falar. Quando você tem um autista severo, você não vai dizer, não, só vou te entregar se você falar. Ele não vai ter condição de fazer. Então, o amor se impõe sobre essas coisas, fazendo com que você celebre quando ele aponta para a geladeira. Ele está fazendo contato com você. Então, depende de muitos cenários diferentes para a gente poder compreender. Mas o mais importante de tudo não é o entendimento do mecanismo do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, mas sim o para quê, para quê, para quê, para quê. Para quê? Para amar, para que a gente resgate essas crianças, para que a gente promova o processo de reintegração o quanto nos seja possível. E os pais que recebem essa tarefa foram designados exatamente pela capacidade que eles têm de trabalhar o seu sentimento de maneira que consigam trazer até onde puderem essas crianças
para a reinserção na vida e no convívio social.